Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai conferir como jogava aquele time do Inter, que foi campeão brasileiro dos anos de 75 e também 76. No ano de 69, o Inter começou a melhorar muito, teve um avanço nas suas estruturas e também terminaram as obras do Beira-Rio, então ele pôde inaugurar seu estádio. Dali para frente o Inter começou a ter mais dinheiro para montar grandes elencos. Então, em 1973, contratou o treinador Rubens Minelli, que já havia sido campeão brasileiro com o Palmeiras e também paulista com a Portuguesa. Com ele chegaram muitos reforços e a preferência era por jogadores com grande estatura e muita força física. Para completar ainda, o time teve muita sorte, lançando garotos de enorme talento, como Falcão, Caçapava e também Batista. No ano de 74, o Inter foi campeão gaúcho de maneira invicta, mas mais do que isso, nem empates houveram na campanha, foram 18 vitórias. Desse jeito, a equipe estava se moldando para entrar forte no Brasileirão do ano seguinte. O Brasileirão de 75 era mais um daqueles com regras doidas. Os 42 times participantes foram divididos em 4 grupos. Nessa primeira fase, o Inter sobrou. Terminou líder de seu grupo, perdeu apenas para Flamengo de Zico por 2-1 no Maracanã. Destacou-se por marcar muitos gols e terminar a maioria das partidas sem sofrer gols, com uma defesa muito sólida, comandada pelo chileno Figueroa. A segunda fase teve 2 grupos com 10 times. Novamente o Inter foi líder de seu grupo, então a equipe foi para uma terceira fase, com 2 grupos de 8 times. Olha só que regulamento sem noção. Fizeram uma fase com 10 jogos para cada time para eliminar 2 times, mas tudo bem. Nessa terceira fase, o Colorado continuou muito bem, mas o Santa Cruz fez a melhor campanha de seu grupo, justamente porque venceu o Inter em Pernambuco. Como os 2 melhores times de cada grupo se classificavam para as semifinais, o Inter, ficando na segunda posição, enfrentou o primeiro colocado do outro grupo fora de casa, e esse time era o Fluminense, que contava com Félix, Rivelino, Carlos Alberto e Paulo César Caju. Mesmo com mais de 100 mil torcedores presentes, o time gaúcho não se intimidou, jogou seu futebol de qualidade e eficiência, marcando 2 belos gols, um em cada tempo. O primeiro de Lula com grande passe de Falcão e outro de Carpegiani com drible e finalização de cobertura. Na outra semi, o Cruzeiro superou o Santa Cruz e era o adversário do Inter na final. Com uma campanha melhor no geral, o Colorado decidiu o jogo dentro do Beira-Rio e encararia um Cruzeiro recheado de craques, base do time que foi campeão da Libertadores de 76, o Nelinho, Joãozinho, Palinha e Piazza, com uma atuação de gala de Figueroa, que se desdobrou em campo para marcar os jovens e velozes pontas cruzeirenses, e do goleiro Manga, que pegou tudo naquela tarde. A defesa do Inter passou mais uma vez em branco, portanto bastava fazer um gol para ser campeão. E foi justamente o ídolo chileno que anotou esse gol em uma cabeçada. O Inter sagrava-se campeão brasileiro pela primeira vez, com uma campanha de muita regularidade, um futebol coletivo impressionante e muitos destaques individuais também. Aquele time atuava em um 4-3-3, no meio-campo tinha um cabeça de área e 2 meias que participavam demais do jogo, contribuindo fortemente na marcação, mas também criando jogadas e aparecendo muito na área para finalizar. 2 pontas bem agudos que entravam na área quando necessário, e um atacante que participava muito do jogo, estava mais para um segundo atacante do que para um centroavante. Manga era o goleirão desse time, um jogador que por sua história já dispensa apresentações, ídolo do Sport e do Botafogo, goleiro da seleção brasileira, que já estava com 38 anos em 75, mas ainda muito bem fisicamente. Sua presença dava uma segurança absurda ao time, fez grandes atuações e também se tornou um ídolo do Inter. Cláudio Duarte era o lateral direito, jogou toda a sua carreira pelo Inter, e era um lateral completo, que marcava bem e chegava no ataque com eficiência. Teve uma carreira curta devido a uma grave lesão no joelho, e mais tarde tornou-se treinador de futebol e foi campeão da Copa do Brasil comandando o Grêmio. Valdir foi quem jogou na grande final. Foi o reserva de Cláudio durante o período de 74 até 77. Na defesa, o grande xerife, Elias Figueroa, um dos maiores zagueiros da história do futebol, o maior jogador chileno da história e um dos maiores também jogadores da história do Colorado. Atuava de cabeça erguida, mostrando elegância, saía jogando com facilidade e achando espaços para contra-ataques. E como defensor era perfeito nas antecipações, roubadas de bola e marcação. Tinha uma frase marcante que era: "A grande área é minha casa e só entra quem eu quero". Hermínio era um zagueiro de muita força física, não tinha a mesma qualidade de Figueroa, obviamente, mas auxiliava demais na marcação. Era muito vigoroso e um obstáculo para os adversários. Vacaria atuava na lateral esquerda e era um lateral de muita qualidade técnica. Apoiava com muita eficiência, tendo um bom chute e cruzamento. Não pôde jogar a final de 75 e quem atuou em seu lugar foi o garoto Chico Fraga, que foi um andarilho do futebol brasileiro.
Como cabeça de área, caçapava é quem jogava. Um guerreiro em campo, dava combate nos criadores de oportunidades do time adversário e corria por dois naquele meio de campo. Tinha um pulmão de aço. Com a segurança que passava no meio de campo, permitia que os meias pudessem se aventurar com tranquilidade ao ataque. Falcão é simplesmente o maior atleta da história do clube do Beira-Rio. Um jogador completo, dotado de um talento ímpar, chutava com as duas pernas muito bem, era forte, veloz, habilidoso e marcava muito bem. Tinha 21 anos na época, mas já começava a receber chances na seleção brasileira. Tornou-se um dos melhores jogadores de sua posição na história do futebol. Carpegiani era outro meia e outro craque. Tinha muita habilidade e chutes ótimos com sua perna esquerda. Estava com 26 anos, era titular da seleção brasileira e teve, em 75, talvez o melhor ano de sua carreira. Mais tarde foi para o Flamengo, onde também brilhou. Valdomiro jogava na ponta direita. Um dos maiores jogadores da história do clube, marcou mais de 200 gols pelo time gaúcho e é recordista de atuações com a camisa vermelha, 711 partidas. Atleta leve, habilidoso e voluntarioso, distribuía um número enorme de assistências a seus companheiros. Lula era o ponta esquerda, um atleta de muita qualidade, driblador e destemido, ia para cima da marcação sempre que pegava na bola. Marcou época jogando no Fluminense no final dos anos 60 e começo dos anos 70, depois brilhou no Colorado. Flávio Minuano também marcou sua carreira jogando pelo Fluminense como Lula, mas foi formado na base do Inter no começo dos anos 60. Era ídolo do Porto e já veterano, retornou ao seu time de coração para coroar sua carreira com títulos e a artilharia do Brasileirão de 75, 16 gols marcados. Era um atacante técnico e que participava muito do jogo. No ano de 76, os dois primeiros colocados do Brasileirão foram para a Libertadores e logo na estreia já se enfrentaram. Com sede de vingança, o Cruzeiro foi muito valente e venceu o Inter por 5-4 em um dos melhores jogos da história da Libertadores. Com os dois times jogando muita bola, viradas e muita vontade de vencer. O Cruzeiro ganhou novamente o jogo no Beira-Rio e eliminou o Inter na primeira fase do torneio continental. No Gauchão não tinha para ninguém. Em 76 o Inter novamente venceu o estadual pela 8ª vez seguida e construiu uma hegemonia no período. O Brasileirão novamente teve um regulamento muito doido. Na primeira fase o Inter foi líder de seu grupo. Em 8 partidas venceu 7 e perdeu apenas para o Caxias. Na segunda fase e na terceira fase foi novamente líder de seu grupo e avassalador. Dessa forma encarou o segundo colocado do outro grupo, que foi o Atlético Mineiro, que contava com astros como Cerezo, Paulo Isidoro e Reinaldo. O jogo foi muito equilibrado, o Atlético até saiu na frente, Batista empatou para o Inter aos 45 do segundo tempo. Quando tudo parecia ir para a prorrogação, um dos gols mais emblemáticos da história do Internacional aconteceu. Falcão e Escurinho fizeram uma tabela magnífica e o meia finalizou para o delírio da torcida. Na outra semifinal, o Corinthians eliminou o Fluminense e foi adversário do Inter no Beira-Rio. O time paulista não era uma equipe muito técnica, mas era muito valente e raçuda. Porém, na decisão, se sobressaiu o entrosamento do time colorado e o toque de bola. Dessa forma, o Inter venceu a grande final sem sofrer. Fez 2-0 com gols de Valdomiro e Dadá Maravilha, sagrando-se então bicampeão brasileiro e dominando o futebol brasileiro neste período. Aquele time de 76, ao meu ver, era ainda mais forte que o de 75. Teve a entrada do zagueirão Marinho Pérez no lugar de Hermínio, um zagueiro que fez grandes temporadas no Santos e depois da Copa de 74 foi para o Barcelona. Voltou para o Inter e fez dupla impecável com Dom Elias Figueroa. Caçapava, que antes era titular absoluto, ganhava uma sombra, que jogava tão bem quanto ele, e até aparecia mais no ataque para finalizar. Era o jovem Batista, que dispensa apresentações, volante de classe mundial, disputou 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, jogou na Lazio e foi um grande atleta. Carpegiani sofreu muito com problemas no joelho nessa temporada e não esteve presente em grande parte dos jogos do time. Dessa forma, Jair entrou no seu lugar e foi muito bem, com muita mobilidade, gols, assistências e uma importância muito grande também nas bolas paradas do time. Por fim, no ataque, também por lesão, o artilheiro do Brasileirão de 75, Flávio Minuano, pouco jogou. Dadá Maravilha foi brilhante como sempre, marcando muitos gols e era um centroavante sensacional. Tinha menos movimentação que Flávio, mas um posicionamento melhor e uma finalização mais calibrada, e sabia fazer pivô para os meias chegarem de trás. Prova disso é que Falcão se beneficiou muito e marcou mais gols do que o normal nessa temporada. Além de Dadá, Escurinho também participou muito como centroavante. Várias vezes os dois até jogaram junto, tinham características parecidas e pode-se dizer que Escurinho era o 12º jogador desse time de 76. Com a saída de Figueroa em 77, o Inter teve um ano mais complicado. Perdeu o Gauchão, perdeu novamente a Libertadores para o Cruzeiro e no Brasileirão ficou bem abaixo da expectativa, sendo eliminada na segunda fase.
A equipe levou um tempo para se encontrar novamente e anos depois, em 79, foi campeão novamente brasileiro e dessa vez invicto. Mas esse é um assunto para a gente trazer aqui no futuro. Mais tarde o Inter acabou sendo campeão da Libertadores e até Mundial com Fernandão e companhia. Mas nenhuma outra equipe montada pelo Colorado foi tão encantadora como essa de 75 e 76, que na minha opinião está entre os 5 maiores esquadrões da história do futebol brasileiro. E como sempre falo, se vocês tiverem alguma sugestão de time ou seleção para a gente relembrar aqui no canal, ver a forma de como jogava e também como conquistou o título, é só vocês colocarem aqui na descrição que eu venho estudar esse time e depois trago aqui pra gente discutir. Eu espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, eu peço que me ajudem se inscrevendo no canal e também curtindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.